Você vai acompanhar neste DVD as palestras do Dr. Eduardo Clagios e do pastor Elmir, realizadas durante o lançamento do Seminário de Enriquecimento Espiritual, com ênfase na saúde e adoração no Teatro da UFES. Entendemos que a mordomia cristã é o estilo de vida que a pessoa adota, reconhecendo o senhorio de Deus em sua vida. Queremos que você aproveite esse material, utilizando nas igrejas, nos seus seminários, e queremos que Deus realmente abençoe você poderosamente, fazendo com que você tenha saúde física, saúde espiritual, saúde mental e também saúde psíquica. Esperamos que você se prepare para o retorno de Jesus Cristo a esta terra. O Espírito Santo fazia parte da nossa rota de férias todos os anos. Nós vínhamos aí para Guarapari, para Vila Velha, visitar nossos amigos aqui no antigo hospital. E é um lugar que está no nosso coração, e para nós é uma imensa alegria, até uma emoção estar com vocês aqui hoje. E por que eu agradeço a Deus de forma especial? Não sei quantos sabem, mas alguns meses atrás nós sofremos um acidente potencialmente fatal. Eu estava indo atender um curso de como deixar de fumar numa cidade satélite de Brasília, cidade de Planaltina. E na BR vi um acidente e um motociclista caído no meio da pista. Parei o meu carro para socorrê-lo, e quando estava atendendo aquele acidentado, depois de desviar do trânsito, logicamente, veio um carro desgovernado na nossa direção. Era de noite e eu só vi aquele farol crescendo na minha direção, depois não vi mais nada. Quando eu voltei à consciência, eu estava jogado longe, no meio do mato. Tentei me movimentar, não consegui mais, as duas pernas quebradas, esse braço esquerdo quebrado, esse lado do rosto todo ensanguentado. Estamos esperando o socorro chegar, nos levaram ao hospital. Felizmente haviam 3 médicos de plantão e todos os 3 começaram a me costurar de baixo para cima. Um pegou uma perna, outro pegou um braço, outro consertando aqui o rosto. E para colocar as coisas em ordem, fiquei muitos dias internado, uma grande cirurgia no joelho, depois muitos dias andando de cadeira de rodas, muitos dias andando de muleta, depois muitos dias andando de bengala. Hoje ainda, o pastor Elmir me perguntou: cadê a sua bengala? Não está usando mais? Graças a Deus, não estou precisando mais. Estou subindo escada devagarinho ainda. Mas aquele moço não teve a mesma sorte que eu, o carro passou por cima dele. Eu tenho certeza, sabe, que um anjo me tirou debaixo daquele carro. Absoluta. A sensação que eu tive é que alguém me puxou aqui pelo colarinho. E eu louvo a Deus por isso, porque durante 30 anos, esse ano completam 30 anos que eu comecei a trabalhar na obra médica adventista, registrada em carteira pela Clínica Adventista de Manaus. E durante esses 30 anos nós temos orado por esse movimento. Quando a igreja vai despertar para a importância do assunto da saúde, que é o método evangelístico que o Senhor preparou para os últimos dias? E se eu tivesse morrido naquele acidente, eu não teria visto o poder de Deus se manifestando e levando a sua igreja a um reavivamento e uma reforma. Eu tenho viajado desde então por esse Brasil todo, desde Porto Alegre, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, de um lado ao outro, até para fora do país, levando esse seminário, ou participando desse seminário. E até enquanto eu estava doente no leito do hospital, minha esposa ficava muito triste com o pastor Miguel, porque ele chegava lá e me levava mais trabalho. Doutor Eduardo, faça esse seminário, escreva aquele outro, revise aquele outro. Ela ficava doida. E eu tenho certeza que Deus me deixou nessas férias para a gente poder ajudar a estruturar esse material. Então o meu motivo de louvar a Deus é imenso, e todas as vezes que eu falar sobre isso, eu vou me lembrar de como Deus me fez ver esse movimento começar e crescer, e começar pela liderança, pelos pastores, pelos profissionais de saúde, pelos líderes das igrejas, porque a hora que o Senhor nos mover, nós vamos ter poder também para levar para a igreja e para levar ao mundo. Vejam esse texto aqui que nós colocamos no início. É desígnio do Senhor que a influência restauradora da reforma de saúde seja uma parte do último grande esforço para proclamar a mensagem evangélica. Hoje nós estamos começando o cumprimento dessa profecia aqui
do Espírito Santo. Parte do último grande esforço. Vocês têm dúvida de que o mundo está muito perto do fim? Não. Que Cristo está muito perto de voltar? Vejam essas tragédias uma atrás da outra. Recebi essa semana um e-mail que dizia que existe agora já um projeto em estudo em Israel. Israel é o único país que oficialmente guarda o sábado, além dos adventistas. E eles estão agora aceitando o domingo como dia de guarda. Nós vamos ficar sozinhos. Amém. Então nós precisamos dar essa arrancada final. Outro texto, por favor, o próximo. Quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, eu gostaria que vocês lessem comigo em voz alta. E essa técnica a gente usa para poder também obter a participação de todos. Leia com voz bem alta a sequência. Então, quando a mensagem do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, comigo: a reforma de saúde terá o seu lugar nos concílios dos campos, no trabalho da igreja, no lar, à mesa e em todos os arranjos do lar. Todos os arranjos na igreja, na obra, na organização, nos concílios, todos os lugares vai estar se falando sobre a mensagem de saúde, que é o braço direito das 3 mensagens angélicas. Próximo, por favor. Eu gostaria durante esse dia de responder 3 perguntas. A primeira: por que existem igrejas tão paralisadas? Eu frequento uma igreja que tem 140 membros. E faz 20 anos que tem 140 membros. Continua até hoje. Não faz 20 anos que eu estou nessa igreja, tá, irmãos? Um ano só. Essa igreja está construindo um templo novo ao lado há 20 anos. Até hoje continua construindo ainda. Por quê? Igrejas estão paralisadas. Segundo, o que pode paralisar a mim? Porque é muito fácil eu ver a igreja. Não, essa igreja é muito parada. O que é isso? Mas o que o inimigo usa para me paralisar? E a terceira pergunta: como escapar desta paralisia? Aí está. Então, por que existem igrejas tão paralisadas? Foi feita uma pesquisa na última conferência geral, na penúltima, do ano 2000, com líderes de todo o mundo da igreja adventista. Por volta de 2.000 líderes, para ver como é que estava a saúde da igreja ao redor do mundo, a adoção dos nossos princípios de saúde. E vejam, a pesquisa mostrou que o exercício é um problema para nós. Quase metade da igreja não fazia exercício, dos líderes não faziam exercício. 20% apenas faziam exercício regularmente. Eu gostaria de saber aqui, quantos aqui têm esse hábito de fazer pelo menos 3 vezes por semana, tirar um tempo específico para se exercitar? Deixe-me ver as mãos. Ok, mais ou menos também uns 20%. Obrigado. Veja, esse é um aspecto bastante importante, porque o exercício físico faz parte ou não faz da nossa filosofia de saúde? Faz. E o pior ainda, o Espírito de Profecia diz que quebrar as leis da saúde é tão pecado quanto o quê? Quebrar as leis dos 10 mandamentos. Isso é um pouquinho complicado. Será que a gente poderia inferir que quem não está fazendo exercício físico está em pecado? Talvez, não sei, é só para você pensar nessa situação. Mas veja como é que estavam os líderes ao redor do mundo em relação aos outros problemas. Ainda sobre exercício aqui, a Federação Mundial do Coração mostrou que a falta de exercícios pode ser tão perigosa para o coração quanto fumar um maço de cigarro. Ficar sem exercício é tão perigoso quanto fumar. A gente fazendo as nossas campanhas sobre tabagismo, nós temos que cuidar para não sermos incoerentes, porque o risco é o mesmo para o coração: ficar sedentário e fumar. Ficar sem fazer exercício físico é o mesmo risco de sofrer de pressão alta para o coração, é o mesmo risco de ter colesterol alto. Se você não tem colesterol alto, mas você não faz exercício, é como se você tivesse.
o risco para a sua saúde. Dos participantes lá nos Estados Unidos, esse de 2000 foi no Canadá, em Toronto. Aí, dos participantes da pesquisa, 70% não estão comendo as 4 a 5 porções diárias de frutas e vegetais recomendadas pelos nutricionistas. 70% não estão comendo as frutas e os vegetais. Dos líderes, hein? Você acredita nisso? Ah, doutor, mas eu não gosto de fruta, não gosto de salada, não gosto de legumes, né? Gostar, né? Eu fico pensando, será que Deus pode mudar o nosso gosto? Deus pode mudar o nosso paladar? Como é que você aprende a gostar de uma coisa? De um alimento? Os nutricionistas dizem que uma criança, para aprender a gostar de um alimento, ela precisa experimentar pelo menos 10 vezes aquele alimento. Então, pais aqui presentes, se virem para apresentar para os seus filhos esses vegetais de uma forma bem saborosa, bem variada, para que ele experimente uma vez e outra, até que ele comece a gostar. E quantas vezes um adulto precisa experimentar? Muitas vezes, talvez umas 100 vezes. Mas quanto maior a idade, mais difícil, mas não é impossível. Mas, pasmem, 70% não estão comendo aqueles alimentos que previnem as doenças, que dão saúde, que aumentam a resistência, né? 14% ainda consomem uma droga perigosa chamada cafeína. 14%. E sabem, eu acho que esses 14% são aqui do Brasil, porque aqui a coisa rola meio solto, né? Tive lá em Porto Alegre, o pessoal de lá é chegado no chimarrão. Trabalhei 9 anos no Hospital do Pênfigo, Mato Grosso do Sul. Tivemos recentemente também no Mato Grosso e no Tocantins. O pessoal tem hábito de tomar esse mate gelado, que é o tereré. E tem 1000 desculpas. Uma vez me convidaram para falar sobre cafeína lá no Rio Grande do Sul. Vejam só. E quando eu falei da erva mate e tal, o teor de cafeína, os efeitos da cafeína, na saída, alguém comentou assim: é que o doutor não sabe, é que a gente usa junto com o chimarrão outras ervas que neutralizam a cafeína que tem no chimarrão. Bom, desculpa aí, né? Desculpa a ignorância, né? Mas cada um tem as suas desculpas. Para lá é o chimarrão, ali é o tereré. Nessa região central do Brasil, São Paulo, Minas, é o cafezinho, né? O cafezinho da tarde, a pessoa não abre mão. Muita gente, mesmo na igreja, tem 50 anos de adventista e 50 anos tomando café. No norte, o que temos lá no norte? É o Guaraná, né? Guaraná em pó, Guaraná ralado, suco com Guaraná, açaí com Guaraná, tudo com Guaraná. E no mundo inteiro, o que? O chocolate, os refrigerantes, né? Cafeinados à base de cola invadiu o mundo. Deus tem uma luz para nós sobre esse assunto. Existem trabalhos científicos mostrando que o café é bom para a memória, é bom para algumas coisas, mas trabalhos que mostram que o café é muito perigoso, porque o café causa, a cafeína, não estou dizendo o café, né? A cafeína, ela irrita o estômago, causa uma gastrite crônica, ela causa alterações intestinais, acelera o coração, aumenta a pressão arterial, enfraquece os ossos, causa osteoporose. Quem tem tendência, ou quem tem osteoporose, não pode usar nenhuma bebida com cafeína. Mas você vai esperar ter a osteoporose, enfraquecer os seus ossos a ponto de ser obrigado a abandonar a cafeína. Outros problemas mais graves é que eles prejudicam a mente, no sentido de alterar a qualidade de sono. Quem vai fazer um estudo do sono, a polissonografia, precisa ficar 10 dias antes sem nada com cafeína, porque senão altera o exame. A cafeína amputa os picos de sono profundo durante a noite que nós temos que ter. E a pessoa que usa mesmo uma dose pequena, ela vai ter o teu sono prejudicado. Pode até dormir a noite inteira, mas acorda cansado e fica sonolento o outro dia, o dia inteiro. E o que ela vai fazer para ficar acordada? Tomar mais uma bebida com cafeína, e assim o ciclo vai se mantendo de sono alterado. Hoje à tarde, logo depois do almoço, eu vou falar um pouquinho sobre o perigo espiritual que é dormir tarde, o perigo que é dormir pouco, e a cafeína faz parte disso.
14% ainda estão usando, infelizmente, essa droga, que é uma das poucas coisas que o espírito de profecia é radical. O irmão Ed escreveu que não deve passar uma gota, a gente não deve nem tocar. A expressão que ela usa é essa, né? Não toqueis e não proveis. Doutor, mas tem vários remédios que tem cafeína, os remédios para gripe, para enxaqueca e tudo mais. Concordo, a cafeína é uma droga fantástica. Ela se associa com os analgésicos e tem um efeito potencializador para aliviar a dor. Então, quando você toma um remédio com cafeína, a dor de cabeça ou a gripe melhora assim fantasticamente, na hora. Depois a dor volta de novo, né? Mas melhora. Agora, o ponto que eu queria mencionar aqui é o seguinte: você pode usar um comprimido que o médico prescreveu que tem cafeína? Logicamente pode. É uma droga. Quando você está doente e precisa, se eu tiver uma gripe feia mesmo, eu vou tomar um remedinho antigripal, de preferência que tenha cafeína também, para poder sentir melhor e até prevenir complicações. Quando você fica muito ruim, muito fraco, o sistema imunológico baixo, você pode complicar. Então é diferente você usar uma droga quando você está doente, o médico prescreveu e você vai usar durante um tempo curto, do que você estar bem e ficar mandando droga para dentro. Foi claro nesse aspecto aí da cafeína? Aí está. O sono e o vegetarianismo. A dos vegetarianos, aliás, do resultado da pesquisa mostrou que 60% dos adventistas estão tendo suas 7 a 8 horas de sono por noite. Maravilha! 7 a 8 horas, só que 60%. Quantos faltam ainda? 40% não estão dormindo. Quase metade da igreja não está dormindo o suficiente. Aí está. Dos adventistas, 30% são vegetarianos e 37% comem carne só 1 ou 2 vezes por mês. Vejam, 30% vegetarianos, 37% quase vegetarianos. Isso aí dá um total de quase 70%. A gente vê que a igreja está no caminho certo nessa parte aí. Talvez o nosso problema maior não seja a carne, como focalizaram no passado, né? Carne. Parece que a reforma de saúde era carne, não é não? Reforma de saúde, gente, é o estilo de vida que Deus deu para o seu povo. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, tem a ver com tudo que você faz. Não é somente com a comida, muito menos com um alimento. E a gente gostaria que vocês, ao transmitirem esse seminário, evitem de trazer coisas específicas, sabe, sobre um alimento, ficar falando muito sobre uma coisa. Eu tive um seminário recentemente onde o pessoal falou demais na soja. E não é. O objetivo é colocar a igreja no trilho da reforma da saúde. Todo mundo se interessar. Olha, eu estou em falta com Deus nesse assunto. Pela graça de Deus eu quero retomar essa mudança. Tem a ver com o sono, com os alimentos que você ingere, o horário que você come, o horário que você vai dormir, o exercício físico, a água que você toma, o sol que entra na sua casa. Tudo isso foi comentado até agora. Os americanos fazem uma pesquisa com os adventistas, e algumas das conclusões interessantes que mostraram por que o adventista vive mais, tem mais saúde, mais alegria, mais felicidade. Não é somente porque eles cultivavam essa alimentação mais saudável, mas também porque eles faziam. Primeiro ponto, leiam para mim. Fazem. Isso estava relacionado com qualidade de vida e com longevidade. Exercícios vigorosos regularmente. A pessoa pode até cometer alguns errinhos alimentares, mas se ela faz exercício, o corpo dá um jeito. Você pode ver o matuto lá do interior, que trabalha de sol a sol lá na roça. Ele almoça de manhã, não é verdade? Almoça na hora do almoço de novo e almoça de novo na janta. E não tem nada, está magrinho, colesterol normal, vivendo 80 anos de idade. O exercício físico, ele compensa alguns errinhos alimentares. Por isso é extremamente importante a gente começar por exercício físico. Leiam para mim o segundo ponto.